É um prazer muito grande estar aqui podendo anunciar a estreia do primeiro programa de entrevista da televisão Diálogos do Sul, né, em parceria com a TV comunitária Cidade Livre. Essa primeira entrevista que nós estamos fazendo, que apresentamos para vocês, é com a deputada Luísa Erundina, né, escolhemos Luísa Erundina pela sua trajetória como deputada e como cidadã, né? Prefeita, vereadora que foi, agitadora social na periferia de São Paulo, né? E a prefeita que foi, a melhor prefeita que teve a cidade de São Paulo. Então é um prazer muito grande para nós, a gente está aqui inaugurando esse programa de televisão com uma personagem que é tão querida por todos nós. Deputada Luísa Erundina, é um prazer imenso estar conversando com a senhora, porque é talvez a única referência que nós temos hoje de uma esquerda nacional brasileira dentro do parlamento. Isso lhe traz responsabilidade. Com certeza. Né? Mas eu acho que temos que levar esse seu conhecimento da realidade brasileira, essas propostas que a senhora tem, para ver se conseguimos colocar na cabeça das pessoas, né, que é possível realmente construir um novo mundo. Nossa presidenta, Dilma Rousseff, foi deposta. Né? Eu não tenho dúvida disso, que ela foi deposta. E temos um parlamento que, pelo amor de Deus, né, com raríssimas exceções, é o pior parlamento da história brasileira. É verdade. Não só pelo conservadorismo, né? Se fosse conservador até seria bom, né? Mas pelo reacionarismo, pela falta absoluta de ética, né? Uhum. E o que vai ser agora? Tem gente que está propondo eleição. Eleição para quê? Com esse parlamento, elege um presidente para continuar tudo a mesma coisa? E com essa legislação? E com essa legislação? Qual é o caminho que a gente deve seguir dentro dessa conjuntura tão triste para a nação brasileira? Olha, Paulo, também para mim é um privilégio estar com você. Eu já te acompanho de muito tempo, nunca tivemos a oportunidade que estamos tendo agora de nos encontrarmos, né, como militantes políticos, históricos, sonhadores. Nós somos sonhadores, né? A política para a gente, eu sei que para você também é assim, é o ar que a gente respira. Porque é o meio de que a gente dispõe, ou busca dispor dele, para promover as mudanças que o nosso sonho exige, propõe, né? Então, eu te conheço, a tua produção intelectual, teus textos são de uma beleza, de um brilhantismo enorme. Estou fazendo isso para te agradar, porque realmente é esse o juízo que eu tenho de você. Quero também saudar quem eventualmente possa estar nos ouvindo, nos escutando, nos vendo, né? E um dos méritos, se é que pode ter mérito numa crise desse tamanho, são os subprodutos dela, né? E esse debate que você está introduzindo nessa nossa conversa aqui, está se fazendo em diferentes espaços, com diversos grupos, e está se reencantando a política, fazendo com que as pessoas de novo se interessem pela política, tenham gosto por ela, e se decidam a refletir frente à gravidade dos fatos que estão postos aí e se colocar numa atitude de busca, de indagação, né, do que fazer. Isso é o meu caminho andado, a meu ver, né? Quando você se pergunta, bom, o quadro é esse, o que fazer para mudar? E se você faz isso com muitas outras pessoas, com diferentes visões, com diferentes experiências, inclusive políticas, isso sinaliza que vai sair um saldo
senão aquele que seria necessário, que é uma reforma estrutural profunda do sistema político, do sistema institucional do país, da concepção do Estado, do papel do Estado, a relação entre o Estado e a sociedade civil, no sentido de promover a verdadeira democracia, que combina, que integra, que articula a democracia representativa com a democracia direta, a democracia participativa. Então, todos esses temas que circundam, né, a perplexidade diante dessa crise, está acumulando, né, reflexão. Né? E isso está alimentando, né, o momento em que a sociedade vai se enfrentar de novo, vai se colocar novamente diante de uma disputa eleitoral, que é mais um dado que pode complicar ainda mais o quadro e a conjuntura, né, institucional, política, econômica, social. Mas, por outro lado, é um espaço que se abre, uma oportunidade para se discutir o que deveria ser, o que fazer de tudo isso. E o fato de ser uma disputa do poder na instância local, que é a cidade, que é o município, onde operam, ou potencialmente podem vir a operar, o poder político institucional, via executivo e legislativo, e o poder popular, dependendo de como se proceda, né, na discussão sobre a conquista e o exercício do futuro poder em cidades do porte de São Paulo, e do que acontecer aqui pode ser um fator que poderá servir de referência para outras realidades do país afora. Então, primeiro, a realidade da crise, a crise institucional, né? Uma definição de se confirma ou não o golpe, ou seja, o afastamento definitivo da presidente Dilma. Isso vai depender da votação pelo Senado do impeachment. Né? Mas quando eu digo que a Dilma foi deposta, né, é olhando a realidade que está aí. Com certeza. O governo que devia ser provisório, ele atua não, como se fosse um não, governo... E ele já está tentando se consolidar. Não se consolida porque ele é tão incompetente. Se ele fosse provisório, ele não poderia ter mexido na estrutura do Estado. Não deveria. Não poderia. Ele não Mesmo poderia mexer na expectativa de 180 dias de afastamento da presidente. Eu nem sei como ela aguenta isso. Eu não teria aguentado ficar, sabe, punida em prisão domiciliar, porque no fundo é uma prisão domiciliar, porque ela não tem como se locomover, nem pode se locomover. Ela está ainda sofrendo as consequências. Não dá para pensar que ela vai voltar, porque... Nem eu acho que é essa saída. Esse governo já pegou Paulo? um ritmo. Nem já perdeu o ritmo, os seus quadros se desmontaram, a composição de governo se desmontou, ela já não vinha dando muito certo na condução dos destinos do país, fazendo concessões. Ela conseguiu se isolar completamente. Completamente. A crise do partido, do seu partido, né? Uma composição de forças heterodoxa, que foi o grande problema, a grande causa dessa crise, é o esgotamento do sistema político do seu formato do presidencialismo de coalizão. Então, alguém sozinho, com um poder supostamente enorme, né? Mas subordinado a uma coalizão que vai de A a Z no espectro político ideológico. E absolutamente com mais de 30 partidos. Fisiológica, né? É não ideológico mesmo. E com um quadro partidário exaurido, não são além do que siglas, né, eleitorais, né, para poder usufruir o fundo partidário e alguns segundos da televisão, que são moedas de troca, né, nesse jogo rebaixado da política. Como é que nós vamos fazer a política voltar a ser política eleitoral? Eu estava lendo o jornal outro dia, diz que o Haddad aqui está devendo 70 milhões da campanha. Como é que é? 70 milhões? Quantas escolas a gente constrói com 70 milhões? Daria para zerar o déficit de escolas no ensino fundamental. Não, ficar devendo de uma campanha 70 milhões? Absurdo. E vai se acumular com o débito da outra campanha que eventualmente ele vai gastar quantos milhões na sua campanha? Meu irmão, eu nunca gastei muito em nenhuma campanha, porque eu já não usava, né, aquilo que era permitido em lei, que era o patrocínio de empresas e dos empresários, empreendedores, dos que vão
disputar os negócios com a prefeitura. Não vai ser a campanha dos milhões. Não mesmo. E isso, de uma certa forma, é um meio de igualizar um pouco as candidaturas. Ou seja, como é proibido por lei agora o financiamento privado, empresarial, pelo menos nesse item, nós nos igualizamos, porque nenhum pré-candidato vai poder... Ter 70 milhões de dívida. Não vai poder. Além disso, Paulo, eu acho que a sociedade... Você conquistar votos agora, não basta ter dinheiro para comprar o voto. Eu acho que há um sentimento no meio da população, até porque a mídia, as redes sociais, né, o debate político que está existindo no país inteiro, as pessoas estão discutindo política do jeito delas, com os meios de que dispõem, sob a má influência da mídia, mas de qualquer forma está se discutindo política nesse país. E o eleitor está diante do desafio de decidir, vou votar em quem? Eu não vou votar mais? E às vezes nos assusta certas reações de pessoas do povo que dizem, é melhor não votar em ninguém, então chama os militares de novo. São reações desse tipo. Sim. Então é muito perigoso, por isso que a nossa responsabilidade nessa conjuntura, frente à questão eleitoral, à disputa do poder, e o que vai fazer desse poder é decisivo para convencer o eleitor que ele deve votar no interesse dele mesmo. Porque se ele não vota, outros vão votar, e quem vai votar por ele não tem compromisso nenhum com aquilo que interessa a ele. Um voto não dado corresponde a 2 dados às vezes para até mais, o adversário. Né? Não, assim, além disso, por exemplo, a pessoa que vota, ele vota pela criança que não vota, pelo idoso que não vota, não precisa votar, pelo doente acamado que também não vai votar, pelo preso que não vota. Portanto, é uma responsabilidade. O voto vale por 4. Então, é uma responsabilidade, né, você conseguir um voto, ou você votar representando no mínimo 4 pessoas que não votam. Então isso você vai dar um resultado de alguém eleito, uma política eleita, um projeto eleito, que não vai corresponder ao interesse da coletividade, né? O interesse real do povo. Então é um momento crítico, mas um momento a crise ela é tão profunda, ela é tão aguda, é tão estrutural, é tão sistêmica, que dentro da lógica e da lógica dialética, o processo vai precipitar contradições de tal natureza, já está provocando que vai ter virada, vai ter processo de ruptura, não revolucionário nos termos que a gente gostaria e que precisaria, mas vai ter rupturas. Isso está dando o mundo. Eu acho que é exatamente de um modelo neoliberal, econômico neoliberal, essa globalização, sabe? Esse consumismo. Me diga uma coisa. Quando eu era repórter político, tinha dentro do parlamento, tinha a Frente Parlamentar Nacionalista. Tinha partidos de direita, até o DN participava. E cumpriu um papel importante. E cumpriu um papel importante. Eu lembro que, e creio que em 2009, não sei o que, houve uma tentativa de recompor essa frente. Uma frente política responsável, pensando no país, né? Isso não é possível? É porque não tem mais partidos. Como recompor um grupo parlamentar que se interesse pelo país? Eu acho individualmente, não é partidariamente. Mas não os conglomerados, eles se dão com base em outros interesses, outras motivações religiosas, motivações econômicas, né? Interesses assim, muito concretos dos ruralistas, a questão da segurança, dos empresários de mídia. Não tem ninguém preocupado com a segurança? Não, tem lá, a segurança nacional, é a bancada da BBB, né? A bancada da soberania nacional. A bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada da... Tem outro B aí no meio. Eu não me lembro agora. A soberania, né? Não tem ninguém. Ela está baixando o nível aí. Isso dá crime de decoro. Eu acho que tem que renascer no meio do povo, sabe? E pessoas que emergem nesses momentos de crise, que se expressam e catalisam através dessa pessoa, né? Um sentimento, uma vontade, um anseio, uma demanda, nem sempre explícita, nem clara, da sociedade. Eu acho que é por aí. E está tendo um germe nisso. Eu acho que isso vai se expondo, vai se apresentando. É meio imponderável, é meio não planejado, é algo que... Mas com certeza
essa situação de anomia total que está dada não tem solução através disso aí. A geração de energia é um grande impacto no meio ambiente, né? O mais impactante que eu fiz foi o aquecimento solar. Aqui na minha casa, o sol aquece a água do banho. O que eu uso aqui é uma tecnologia bem barata, tudo feito de PVC. Então, aquele argumento que muita gente traz, que é muito caro, não vale mais. Tem muitas medidas que a gente pode fazer no dia a dia que são boas para o meio ambiente. Então, tirar a tomada, desligar a luz. Então, tem muitas coisinhas pequenas que juntas criam um efeito muito grande. Meu nome é Hans, eu economizo energia em favor do meio ambiente. O que mais me interessa é o rhythm and blues, a black music, o charme e a boa música. Eu toco viola aqui na orquestra, atuo no grupo vocal Negros e Vozes. Tudo que eu aprendi foi através aqui do Espaço Cultural da Grota. Deputada Luísa Erundina, a senhora ouvi da senhora que governar é políticas públicas. Como é isso? O que é isso? Quais seriam as políticas públicas que a senhora faria num governo? Ou recomendaria para um governo? Olha, primeiro que ele fosse um governo que não decidisse as políticas públicas a partir do seu gabinete ou de um pequeno grupo que centralize o poder. Políticas públicas. É para responder aos direitos sociais, certo? É uma ação do Estado, uma ação do governo, de modo que destinado a atender os direitos sociais da população. Exatamente. Direito à saúde, à educação, transporte, habitação popular, saneamento básico, enfim, todas essas questões, educação, cultura. Que são direitos garantidos na Constituição. É lógico, é um direito constitucional, é um direito cláusula pétrea. Você não pode deixar, mas já estão fazendo, estão forçando a barra. Né? Então o governo, principalmente, é para isso. Né? Senão ele vira um arrecadador para fazer investimentos no interesse, né, de uma minoria, aumentando a distorção do desequilíbrio entre os segmentos da sociedade. Inclusive, a gente percebe isso no orçamento per capita da cidade. Então, o recurso público é distribuído de forma igual entre os desiguais. Logo, aumenta a desigualdade. Tá certo? O orçamento per capita da cidade de Tiradentes, lá no extremo da cidade, lá da Zona Leste, e o per capita de Pinheiros, aquele lá não chega a R$80 por pessoa do orçamento per capita. Aqui é 160, 170, 180 em Pinheiros. Um governo minimamente preocupado com a igualdade de direitos, com a igualdade de oportunidades e do bem comum, porque no fundo é o Estado, através dos governos, né, que redistribui o produto gerado pelo conjunto da sociedade e que tem que distribuir de forma desigual, senão aumenta a desigualdade. E isso, o investimento é através de políticas públicas. Políticas públicas competentes, né, prestadas de forma transparente, sabe? E que, de fato, corresponda aos direitos sociais de todos os cidadãos e cidadãs. É o mínimo, é básico de uma sociedade que se pretende democrática, né, republicana, enfim.
Não, isso é muito importante, porque nós estamos em véspera de eleições municipais que são gerais, por toda parte, né? Uhum. E, então, eu acho que a gente insistir um pouco mais nessa questão para ver se damos um pouco de qualidade às campanhas que estão por aí. Claro, não é? Claro. O que seria uma política pública para a terceira idade? Porque, afinal de contas, nós já somos nem da terceira, nós já estamos na quarta idade. Então, o que seria uma política pública para a quarta idade? A gente tem que criar políticas públicas que elas não existem, né? Tem ensaios aqui e acolá. Tem umas experiências interessantes. Por exemplo, eu conheci uma experiência lá na Paraíba, do governo do estado, que eles fez condomínios habitacionais, né, com uma infraestrutura, né, adequada a atender a realidade daquele público, que são as pessoas que não têm família, não têm como ficar em casa sozinha. Então aquelas pessoas moram comunitariamente, onde tem uma equipe bancada pelo governo, né, para dar assistência, né, de emergência, à saúde, um posto de emergência, de atendimento, de enfermagem, e espaços de lazer, de cultura. Então, é uma comunidade de pessoas da terceira e quarta idade e colocando em comum também suas experiências de vida, suas experiências profissionais, seus interesses como sujeitos, como cidadãos, que tiveram toda uma vida, acumularam sabedoria, acumularam experiência, saber dividir com juventude, com quem frequenta e com as pessoas que frequentam aquele ambiente. Em vez de ficar preso dentro de casa, então com uma cuidadora ou um cuidador, mesmo que seja pago pelo Estado, essa não é uma qualidade de vida para uma pessoa, né, da terceira. Porque a terceira idade não significa uma doença, não significa um padrão de todas as pessoas. Não, é o contrário. Eu estou nessa idade e ainda estou interessado em fazer política, em disputar o poder. Então, eu acho que tem que dar às pessoas a oportunidade delas se lançarem, delas ousarem a partir delas mesmas, opções de vida que elas façam. O respeito às pessoas, a individualização das pessoas como sujeitos, como cidadãos e cidadãs, e aproveitar essa riqueza toda para socializar com a sociedade. Isso é o método de gestão. O que diferencia um governo que se diz democrático, progressista, popular, eu nem diria de esquerda, porque é tão complicado falar de esquerda hoje, socialista hoje, enfim, como proposta de partido, é muito difícil você encontrar uma sustentação real numa afirmação dessa. Mas você tem, para que uma cidade se funcione de modo a atender aos cidadãos de forma adequada, né, sem discriminar, sem excluir, né, você precisa aproveitar todo esse saber, a sabedoria das pessoas nessa faixa de idade, para socializar isso com a comunidade e para tornar essas pessoas criativas novamente, felizes e com interesse pela vida. E aí ela vai aos 100 anos, ou se não for, o tempo de vida que ela tiver, ela é tão feliz, que é suficiente para responder a isso. E a juventude? E qual a juventude? Você precisa se juntar com os jovens. Por exemplo, quando dizem que eu sou muito velha para estar na política ainda, eu digo, mas eu estou rodeado de jovens. Os jovens gostam de mim, assim como eu gosto deles. Então, é uma energia que se troca. Eu troco, dou, quem sabe eu ofereço, eu disponibilizo talvez um pouco a minha experiência de vida, né, sem estabelecer nenhum critério de valor dessa experiência de vida. Eles, por sua vez, têm as suas experiências de vida e dá uma sintonia legal, né, dos jovens que vêm, né, com os sonhos, com a irreverência deles, né, então isso faz uma fusão interessantíssima, pelo menos para mim e para eles. Tanto é que eles ficam junto comigo. Estão rodeados de mim. Quais seriam as políticas públicas para favorecer essa juventude, para atender os interesses dessa juventude? Olha, primeiro na área da cultura. A cultura é fundamental. E a cultura não pode ser uma política isolada nela mesma. A cultura, eu costumo dizer, a seiva que deve alimentar e vitalizar a vida a todas as políticas públicas de uma gestão, de uma cidade, por exemplo. Tudo é cultura, né? Quando você presta um serviço de saúde, um serviço de educação, ou um serviço de transporte, ou um serviço qualquer que seja, ele já tem que ter um componente cultural no sentido de se realizar de modo a respeitar a experiência cultural, a origem daquelas pessoas, a experiência de vida daquelas pessoas, tudo é cultura. Então eu queria ver a cultura, além daquela cultura, eventos, cultura
sabe, ilustrada, digamos assim, mas você tem abrir espaço para a cultura popular se expressar. As manifestações culturais, na sua diversidade e riqueza incrível, como é no Brasil, com essa diversidade. Uma cidade como São Paulo, uma cidade dos 1000 povos. Tem uma diversidade cultural incrível. E eu não percebo que haja espaços de expressão livre, né, e respeitosa e acreditada dessas diferentes expressões culturais, que é uma riqueza que, conjugada entre elas, dá um resultado fantástico. E as pessoas se tornam bem, felizes, alegres, afetivas. E é isso que precisa. E isso a sociedade muda com pessoas que têm essa condição de serem respeitadas, de serem ouvidas, de mostrar a sua história, de onde vieram, o que fizeram, o que fazem hoje, com quem elas convivem, qual é a realidade delas em cada pedaço dessa cidade. Cada pedaço dessa cidade é uma grande cidade. Então, eu acho que é isso. Primeiro, a cultura, o esporte, o lazer, a literatura, as artes de um modo geral, a criatividade. Essa juventude tem um potencial criativo incrível, fantástico. Então, você estimular, emular, provocar, abrir espaço para isso, valorizar, dar canais de expressão disso tudo, e isso é o que a gente deve fazer com a juventude. A Má Escola é projeto. É isso mesmo, ela tem que ser libertária, né? Ela tem que ser libertária, né? A Má Escola é projeto. Ele que, junto com a Anísio, criou o conceito da escola parque, da escola de base, do CIEP no Rio de Janeiro, que tudo isso veio para baixo. Então, como que nós vamos transformar a Má Escola numa escola verdadeira? Quem transforma, o Dom Tomás Balduino, né? Aquele bispo que trabalhava com os índios, o povo é que cria. Dificilmente a gente cria algo novo, a não ser junto com o povo, e o povo dizendo como... Porque o povo tem a solução para os seus problemas. Ele não tem espaço para colocar e ser ouvido quase a solução, porque inclusive eles criam essas soluções e operam essas soluções clandestinamente. Eu me lembro que quando a gente estava num movimento por ligação de água e luz nas favelas, que primeiro teve uma briga de enfrentamento com os governos para ser autorizado. Mas sabe por que eles não autorizavam? Porque se pusesse luz ou água na favela, teria que o pagamento desse serviço produziria um recibo, e esse recibo configuraria uma ocupação do solo, do espaço, por um tempo de ocupação. Isso configuraria o direito do uso capião e a posse daquele pedaço de chão que foi ocupado em algum momento da vida dessas pessoas. Mas aí a população se organizou, se mobilizou, pressionou, conquistou o direito de ligar água e luz nas favelas. Só que quando foi na hora de instalar a rede, os técnicos formados pela USP e demais universidades públicas disseram que se ligasse água, ligasse a luz, ia gerar incêndio, ia gerar enchente, porque era tanto barraco junto, montuado em cima um do outro. Só que quem ensinou esses técnicos a fazer isso sem causar esse malefício, esses efeitos, foi a população que fazia isso clandestinamente. Já punham os seus fios, suas gambiarras, e ligava a luz e dava certo, punha roubava a água do vizinho, roubava não, tirava, que é um direito dele também, e ligava e tinha água. Então, porque as universidades não formam para resolver os problemas do povo, mas o povo tem a solução para os seus problemas. Eles não têm canal de manifestação, o que eles pensam, como é que eles acham que deve ser. Qual é o canal de manifestação? São os conselhos? A Constituição prevê conselhos. Tudo bem, mas esses conselhos institucionalizados, em geral, eles matam a vitalidade da participação popular. Minha origem é isso, é movimento popular. Veja bem, quando é uma conquista... Tem que ser organizado. Tudo bem, mas na hora em que você já organiza, não é que organiza, você já institui por lei, por uma decisão verticalizada, monocrática, de um chefe, de um prefeito, sei lá de que for, que não foi fruto de um acordo, de uma conquista, sabe, de um entendimento coletivo, de um grupo de pessoas, que aí, num dado momento da experiência, pode até se legalizar, se institucionalizar para lhe dar estabilidade. Mas, em geral, esses espaços não vingam, são esvaziados, reproduz a estrutura de poder que hoje existe do dono da entidade, do dono da sociedade, do dono... Eu desacredito esse modelo em lei, uma quantidade enorme de conselhos que não funciona, Paulo.
Porque não foi fruto da luta do povo. Não foi uma necessidade que o povo sentiu e lutou para conquistar esse espaço. Chegou lá, elege... Claro, já elege, já tem aquele que vai ser o dono da pasta, que vai passar debaixo do braço, vai para o gabinete do prefeito, não sei do que, do vereador, já levando o dono daquele pedaço, daquela entidade. Não funciona, Paulinho. Tem que ser algo assim muito na raiz da vida do povo, o povo se organizando do seu modo, da sua forma, porque esses conselhos é tudo arrumadinho, tudo bonitinho, as regras tudo igual para todos eles. Não funciona. E mata. Uma notícia de jornal. Guarda Civil matou 17 desde 2003, 4 nesse ano. 17 jovenzinhos, menores, de idade, todos eles. Agora, Guarda Civil, ela é municipal. Pode andar armada? Não, nem é função do município, a função de polícia. A política de segurança é uma prerrogativa do Estado, do governo do Estado. É a polícia militar e a polícia civil. Então, para que essa guarda civil aqui? É para seria guardar apenas os próprios? Os próprios. Seria para isso, para garantir a segurança das pessoas usando os próprios públicos. Ou seja, é um parque, é uma praça, sabe? É um espaço de lazer. Aqueles guardas seria para garantir a segurança das crianças nas escolas. Percebeu? Era isso. Eu fui prefeito e tinha a guarda metropolitana. Mas é porque é o perfil dos governos que são policialescos. Não vê agora o que aconteceu em São Paulo, num dia só de frio, 5 população de rua, moradores de rua, morreram do frio. Aí o que veio a denúncia? Que a guarda metropolitana ia lá, tirava o colchão que ele estava deitado e tirava o papelão que protegia eles do frio, e morreram 5 no frio. Eu fiz umas perguntas pela imprensa para o prefeito, né? Os meios deram aí. Perguntei, prefeito, você sabe que morreram de frio 5 moradores de rua? Você sabe que o chefe da guarda metropolitana reconhece e declarou que isso é para evitar a privatização do espaço público? Isso é eugenismo, né? Não, e o senhor, o que é que vai fazer disso aí? Está sabendo? Vai fazer o quê? Aí disse, não, que era para evitar a favelização da cidade. Uma cidade de 11 milhões e 300 mil habitantes, numa região metropolitana de 20 milhões de habitantes. Tem 200 mil marginários? Se tiver 20 mil moradores de rua, isso é coisa que não possa ter uma solução. Tem solução. Tem solução. Mas é um preconceito, sabe? É uma exclusão, uma violência contra o ser humano, que é aquele que a sociedade lhe tirou as condições mínimas de vida. Agora, por isso que governar é fazer política, macropolítica. Mas governar é você articular politicamente a gestão através, por exemplo, articular com os prefeitos da região metropolitana, porque os problemas têm uma interface, as fronteiras, não tem fronteiras, são artificiais, as fronteiras entre as cidades da região metropolitana. Faz um acordo, uma articulação, uma integração, e isso é ação política do prefeito da principal cidade, para que a mobilidade, a violência, mesmo a saúde, a educação, tenha uma interface entre esses municípios, precisa ser tratado articuladamente com o planejamento metropolitano. Quem cobre os custos do homem é a tarifa diretamente, é absurdo. É o passageiro que depende daquilo para ir para trabalhar, voltar do trabalho, ir para um hospital, ir para uma escola, ir para um cinema. Quer dizer, é injusto que só o usuário direto pague pelo serviço. É a cidade como um todo que é usuária desse serviço, não diretamente, o cliente do se beneficia, né? Claro. Todos se beneficiam. Então todos têm que bancar os custos de um serviço desse. Mas é uma outra coisa, a gente mexeu nisso aí, mudando as regras contratuais. Em vez de pagar por quilômetro rodado, aliás, em vez de pagar por quilômetro rodado, se voltou a pagar, e a gente rompeu com isso. Eles ganhavam por passageiro transportado. Passageiro transportado, eles diminuem as viagens e superlota e perde qualidade. Nós invertemos essas regras, não, vai ter que pagar por quilômetros rodados. E com a frota tal, em tais condições de idade dos ônibus, uma quantidade da frota tal, que aí você garante qualidade. Então você tem que intervir em vários aspectos para você dar uma lógica ao sistema. Porque, por exemplo, a questão das pistas de bicicleta. Generalizar para a cidade é um erro, é um equívoco. Tem região, sabe, que piorou o transporte, porque tem o táxi, tem o ônibus,
tem a bicicleta, onde não tem sequer ciclista. São poucas as pessoas que usam a bicicleta para trabalhar. Você tem que pensar o sistema também para ser um meio de transporte, para se locomover na cidade. Não tem nenhuma solução mágica que resolva todos os problemas de locomoção na cidade, de mobilidade. Tem que ser várias soluções integradas. Você pensa a cidade como um todo. E pensa a cidade em dinâmicas distintas em cada região. Você tem que pensar um sistema de locomoção dentro da própria região, que é uma grande cidade da região. Não, é tudo convergente para o centro, tudo. Às vezes você tem que vir para o centro para pegar outro para lá, entendeu? Você tem que ter um sistema dentro da própria região, de um bairro para outro, dentro da própria região, que são distâncias grandes, que justificam uma linha de ônibus. Enquanto outra pode se alimentar, né, os grandes veículos de grandes, ou metrô, ou ônibus mesmo. E tem as motos, gente. O que morre de jovem todo dia de moto, não é moto de lazer, não, é moto de trabalho. Morre em penca essa meninada aí, né? Os motos... Morre, todo santo dia. Todo dia morre em E o penca. custo de saúde disso, serviço público, para atender os que ficam com problema. As sequelas de um acidente, quando não morre, aí fica as sequelas. Fica até imobilizado, sabe? Sim. É uma irracionalidade, é uma ilógica. Essa cidade, sabe, não tem uma lógica. É burra, que, né? É burra. É burra. Desde o seu início, né? É incrível. Avenidas de fundo de vale, em cima dos rios, né? Absurdo. Essas grandes vias, que é para poder estimular o automóvel. Né? E nessas grandes vias, esses túneis, esses viadutos, não passa ônibus, sabia? É proibido, não passa ônibus, não. É só automóvel. Então, grandes investimentos de infraestrutura para beneficiar o transporte individual, em detrimento do transporte público, coletivo. Faço as 3 coisas que eu mais gosto na vida, que é cuidar da minha família, fazer o atletismo civil e hoje servir as Forças Armadas. Fisicamente eu não tenho o porte físico de um atleta, mas eu tenho uma coisa que muitos atletas não têm, que eu estou na hora da largada, eu sempre penso que ninguém ali é melhor do que eu e saio para correr. Eu tive a experiência de visitar 2 aterros sanitários, na verdade 2 lixões. A situação me deixou em pânico em ver aquelas pessoas manuseando lixo misturado, lixo seco com lixo orgânico. Você pega o resíduo orgânico que você tem, mistura esse resíduo com 2 porções dessa matéria seca, coloca nessa primeira gaveta. E aqui as minhocas ficam se alimentando disso e gerando humus. Na gaveta de baixo eu já tenho o humus preparado. Você elimina todo e qualquer odor da decomposição desse material, porque o sistema fica em equilíbrio. O biofertilizante, ele percola por essas caixas que são furadas e cai nesse último depósito. A partir dessa torneira aqui a gente extrai ele, mistura com água para ir levar até as plantas. Eu sou Rogério, engenheiro florestal e tenho um minhocário dentro da minha própria casa. Como resolver a questão de segurança em São Paulo? Olha, tem a ação preventiva e a ação, né, coercitiva. A coercitiva é função do Estado, não é do município. Eu acho que o município tem que investir em prevenção, né, da violência. Nas escolas, nas comunidades também. Antes tinha um conselho... Como pensava o Darcy Ribeiro, botar as crianças dentro da escola. E fiscalizar o entorno da escola, porque o tráfico de drogas se faz no entorno das escolas. Outro dia, uma funcionária nossa lá do escritório viu que tinha uma mulher fumando um cigarro regular e um outro cigarro escondido atrás, nas proximidades de um colégio público estadual, na hora em que os alunos estavam saindo. E ela logo percebeu. Aí ela foi lá perto dela, ela fugiu, desapareceu. Mais para frente ela voltou. Quer dizer, era uma mulher, ela fumando cigarro normal, e para assediar as crianças e viciar as crianças. Você não tem segurança nem em torno de uma escola para proteger as crianças, como é que você vai garantir segurança na cidade? Né? Tem a questão da prevenção. Você tem que envolver a sociedade, a comunidade local, né, no sentido... Tinha antes, lembra? Tinha uns conselhos de segurança comunitário, e que tinha a participação
da polícia, representante da polícia. Tem um projeto da comunidade. tentando regular isso na Câmara, né? Aí no município? Na Câmara Federal. Tem, inclusive tem uma PEC minha, porque é o seguinte, o fato o crime se dá no município, né? O crime está no município, é na cidade, é no bairro, claro. É no conjunto habitacional. Então, a Polícia de Segurança Pública feita pelo Estado, num Estado que tem mais de 600 municípios, né? E cada um deles, né, com uma característica, com uma especificidade, com uma dimensão do problema muito diferenciado, é a mesma política geral para todos os municípios da cidade. Então, eu defendia nessa PEC a municipalização, trazendo não só as responsabilidades, mas os recursos, os meios, a normatização, que o enfrentamento à violência, até porque ela tem um forte e principal componente, prevenção no social, teria que estar no âmbito local, no âmbito municipal, mas isso não passa. Você está diante das câmeras de uma TV comunitária, que se chama TV Cidade Livre. Olha que nome delicioso. Lindo. Né? É forte, né? TV Cidade Livre. E uma televisão comunitária que é propriedade das entidades sociais lá de Rio Claro. Mas ela não é uma questão só de Rio Claro. Através do YouTube, né? Está associada à revista Diálogos do Sul, que é uma revista virtual, bilíngue, que circula por toda a América Latina. Houve avanços e retrocessos. Então, Paulo, essa é uma questão, a meu ver, está no cerne dos problemas do país, que é a questão da comunicação de massa, o monopólio desses meios de comunicação. Eu me dei conta de que no dia em que a gente tivesse a democracia dos meios, o acesso universal a todos os meios, esses meios fantásticos que estão aí, a internet, né, os meios todos de comunicação virtual, esses meios todos democráticos, radicalmente democráticos, e se isso chegasse à mão de todo cidadão e toda cidadã, universalmente disponibilizado o acesso à informação, a emissão também não é só receber a informação, mas transmitir informação, produzir cultura, transmitir educação, transmitir, que a gente adquiriria uma tal força política no meio da massa, do povo, que a gente teria força política para fazer a reforma agrária, para fazer a reforma urbana, para fazer a reforma política, para fazer a reforma do Poder Judiciário, a reforma tributária. E por isso ele sabe o poder que representa isso. E por isso não quer absolutamente dar um passo na direção da democratização. E os nossos governos são covardes, são submissos a esse poder, que é o quarto poder. É o poder da mídia, monopolizada na mão de 3, 4 grupos, que assambarca e recebe outorgas de 15 anos para a TV e que se renovam, né, automaticamente, já está nos 45 anos, na última quinzena, dos 45 anos, os 15 anos, já estão usufruindo essa outorga, essa concessão de 45 anos, Paulo. Sem nenhuma interferência, sem nenhum controle da sociedade. Por quê? Porque os governantes, os que fazem política institucional, não querem ficar mal na fita com eles. Mas até hoje não se regulamentaram os artigos do artigo 5º da Constituição que trata das comissões sociais. Por isso que eu digo que contra esse monopólio da comunicação, nós temos que fazer as redes das redes. A união de todas as redes. Sem dúvida. Então, esse desafio que vocês enfrentam e com muita competência, é uma rede de TVs comunitárias com a dificuldade que vocês enfrentam. E as redes comunitárias são mais de 20 mil, quase 30 mil, tem apenas 2.400 legalizadas, outorgadas oficialmente. Aí dizem que essas outras são piratas. E aí, aí vem a perseguição. A Polícia Federal, a Anatel, só persegue rádio comunitária. Vai lá e fecha e prende quem estiver operando o sistema, seja o dono ou não daquela outorga, daquela concessão. É uma vergonha. E os governos não têm coragem de enfrentar isso, Paulo. É uma tristeza. Essa norma legal que impede que partido que não tem um certo número de deputados possam ter espaço na mídia, vai me pegar pesado. Por quê? Porque eles me perseguem. Um tempo atrás, uma emissora de rádio, a Rádio Bandeirantes, a produção me mandou me convidar para fazer um debate ao vivo, um programa informativo de debates,
Isso era um final de semana, eu iria na segunda-feira. Segunda-feira veio o recado, não, o dono da emissora proibiu, vetou sua vinda. Porque você é inimiga dos meios de comunicação de massa. Mas por que eu sou inimiga? Porque eu tentei aprovar requerimento para discutir a renovação da outorga. Depois de 15 anos, 30 anos, a cabeça de rede tem a concessão e ela redistribui ao infinito. Quantas emissoras queiram por esse país afora, só com o sinal deles e com os conteúdos deles, sem respeitar a realidade regional, a cultura regional, sem nada. Esse é um dos problemas, no cerne dos graves problemas do nosso país. É a questão da mídia e a sua concentração, né? O seu poder político que elege e afasta a presidência a seu bel prazer, sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização, e os governos covardes, submissos, atendem a eles e ajuda a mantê-los. Não obrigando a pagar os tributos. Por isso que é bom ter você aqui, né? Prestigiando essa vida nós vamos reproduzir isso agradecer a ousadia de vocês e a militância de vocês nessa causa.